Olá, o tema de hoje do programa Seus Direitos na TV Estadão é transporte público. Estamos aqui com o advogado do IDEC, Flávio Siqueira Júnior. Obrigada pela participação. Obrigado. Flávio, para quem não sabe, o transporte público é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. O usuário que tiver problemas, como atraso, o que ele deve fazer, a quem recorrer? Exatamente. No transporte público, assim como em outros serviços públicos, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Em serviços públicos como o fornecimento de água, gás, luz, telefone. E, nesse sentido, uma má prestação do serviço dá um direito à indenização. Então, se a pessoa que for usar o transporte público tiver algum problema, ou superlotação, algum problema na via, falta de fornecimento, enfim, qualquer situação que traga algum constrangimento, tem algum problema ali na prestação, ela tem direito à indenização. E como a pessoa pode fazer isso? Primeira coisa, reclamando. Reclamando primeiro com a empresa e depois com órgãos de defesa do consumidor. E caso tenha algum problema mais sério, como uma queda ou teve algum problema ali que gere uma indenização até mesmo por danos morais, ela pode procurar inclusive o juizado especial civil para ser indenizado. Então, o direito do consumidor resguarda os passageiros de qualquer transporte público, seja trem, metrô, ônibus, contra a má prestação de serviço. E ele deve fazer isso por escrito na empresa, por exemplo, no metrô? Se tem algum problema, ele faz por escrito. Quem ele procura? Bom, primeiro é recomendável que já faça a reclamação ali mesmo, né? Ou seja, procure algum agente do metrô ou da CPTM, né, aqui em São Paulo, e formule a sua reclamação. Mas a pessoa pode fazer a reclamação também de sua residência, pela internet ou por telefone. Depois do problema? Claro, não precisa ser no mesmo dia, pode ser depois, não tem problema. A pessoa pode ir lá, fazer o seu trabalho, tentar se locomover. Depois, em uma situação quando estiver mais calma, mais tranquilo, pode fazer a reclamação pela internet. Aí é importante dar o máximo de informações possíveis, como dados do horário, qual que era o destino, a origem e destino do trem, enfim, o dia, toda aquela situação. E se tiver um celular para tirar foto também, ajuda na reclamação. E aí ela pode pedir o bilhete de volta, ou até mesmo fazer sua reclamação, denunciar para os órgãos de defesa do consumidor para que eles ajam de forma coletiva. Falando um pouco sobre uma notícia que saiu ontem, que houve um aumento da malha ferroviária de 3%. Só que o número de passageiros transportados aumentou 8%. E para 2013 a previsão é de 10%. Isso vai gerar uma superlotação, como a gente vê todos os dias. O cidadão, como consumidor, pode reclamar, pode ter o seu direito preservado, eu não sei como... Na verdade, aí a gente está tratando de uma política, né? Uma política de mobilidade, que ela, a cada dia, ela tem tido mais importância nos governos, né? E aí é preciso encarar o seguinte fato: você pode até aumentar a porcentagem de malhas, mas se não houver um planejamento de mobilidade, isso vai continuar com a superlotação, mesmo tendo mais oferta de malhas, né? Então é preciso fazer uma análise do planejamento de mobilidade, ou seja, ter outras formas de se locomover na cidade. Não só com trem, mas metrô, ou dar condições para os ciclistas, dar condições para os pedestres, para que a pessoa possa escolher o meio que ela quer se locomover. Hoje em dia a gente tem um problema de trânsito, trânsito caótico, enfim, a questão do carro, da poluição, só que as pessoas não têm outra opção a não ser o carro, né? A melhor opção ainda acaba sendo o carro, então é preciso que haja uma política de Estado, não só de governo, mas uma política de Estado para que haja um cuidado maior com a mobilidade urbana. Afinal de contas, ninguém quer ficar parado. E sobre as ciclovias, você acha que são suficientes? O que tem que mudar em São Paulo? Atualmente a gente tem uma infraestrutura cicloviária de 250 quilômetros. Só que a infraestrutura ela engloba ciclovia, ciclofaixa de lazer, ciclorotas. E desses 250 quilômetros, apenas a metade dessa quilometragem é só para a ciclofaixa de lazer, que funciona aos domingos, das 7 às 4 da tarde. Então, não há uma estrutura suficiente para os ciclistas na cidade de São Paulo, né? Mas, além do aumento de ciclovias, né, importantes para o transporte, não só para o lazer,
é também preciso haver uma política de utilização do espaço público, porque hoje em dia 60% das vias, né, na cidade de São Paulo são destinadas para os carros. Ou seja, carros que ficam parados em locais ali estacionados, ficam o dia inteiro ali, aquele lugar poderia ser utilizado para pedestres ou até mesmo para ciclistas. E aí, para eles conseguirem se movimentar na cidade. Porque a ciclovia, ela não chega na porta do ciclista, entendeu? Então, ele tem, além de ciclovias na cidade, é importante que haja uma mudança até de cultura dos ciclistas, para que eles tenham a segurança, saibam como se locomover com segurança na cidade, e dos automobilistas, para que respeitem os direitos do ciclista.